A Venezuela diz que realiza hoje os primeiros treinamentos de mais de 8 milhões de venezuelanos alistados na milícia bolivariana. O regime de Nicolás Maduro mobilizou milicianos em meio à tensão com os Estados Unidos nas águas do Caribe. E a gente vai ter mais informações ao vivo com Luciana Tadeu, se não me engano, voltando das férias hoje aqui no ar, com o corte de cabelo devidamente renovado, assim como a energia depois das férias, não é, Luciana? Muito bem-vinda, boa tarde. Acertou no corte, o profissional responsável fez tudo direitinho. Mas, ô Lu, já te elogiei bastante, bem-vinda de volta das férias. Queria que você trouxesse essas informações. O ministro do Interior da Venezuela chegou a classificar este ataque americano a um suposto barco que estaria com drogas e seria da Venezuela de, entre aspas, massacre ilegal, porque houve, de fato, ali a informação de mais de uma dezena de mortos. Bem-vinda de volta, Luciana Tadeu, a sua informação. Exatamente, Débora, Yuri, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, o ministro do Interior e Justiça da Venezuela, ele questionou muito essa afirmação do governo de Donald Trump que destruiu uma embarcação que saía da Venezuela em direção aos Estados Unidos com um carregamento de drogas. O ministro, ele questionou a quantidade de pessoas nessa embarcação, diz que pelas imagens é possível ver 6 pessoas e não 11, como afirma o governo de Donald Trump, que teria matado 11 pessoas que estavam nesse barco. Também questionou o formato do barco, diz que a foto e o vídeo divulgados não são compatíveis. Também questionou que nessas imagens não aparecem galões de combustível e que para fazer esse trajeto da Venezuela até os Estados Unidos, esse barco precisaria ser reabastecido diversas vezes, mas disse que no caso de que realmente isso tenha acontecido, que esse barco tenha sido destruído pelos Estados Unidos, que isso é uma ação ilegal, que essas pessoas precisariam ter direito à defesa, à lancha capturada e não destruída, matando essas pessoas, como foi realizado. E apesar desses questionamentos, no meio dessa tensão com os Estados Unidos, que há cerca de 2 semanas enviou navios de guerra para a costa venezuelana com essa alegação de que era para combater o tráfico de drogas, impedir que levassem drogas para os Estados Unidos, inclusive acusando Nicolás Maduro de liderar o cartel dos sóis, um cartel que os Estados Unidos afirmam que é comandado pelo governo venezuelano para o tráfico de drogas. Diante desse envio de navios para a costa venezuelana, o regime de Nicolás Maduro fez convocações para que a população se inscrevesse na milícia bolivariana, que é uma força das Forças Armadas, é um braço das Forças Armadas, que já existe desde a época, foi criado pelo ex-presidente Hugo Chávez, esse braço das Forças Armadas, mas que o governo, o regime de Nicolás Maduro pediu que a população se inscrevesse de forma voluntária para defender o território venezuelano diante das ameaças dos Estados Unidos. E, segundo o regime de Nicolás Maduro, desde o início dessa convocação, somando os integrantes das milícias e os reservistas, há mais de 8 milhões e 200 mil pessoas nessa milícia bolivariana que estaria, então, se candidatando aí para defender a Venezuela e, segundo o regime de Nicolás Maduro, elas vão ser treinadas hoje e amanhã num exercício aí de defesa da soberania da Venezuela. A gente está aí no aguardo, ainda não há imagens desse treinamento, mas há uma intensa mobilização do regime venezuelano, tanto para afirmar que está combatendo o tráfico de drogas, mobilizou as Forças Armadas por todo o território para destruir acampamentos, para prender pessoas vinculadas ao tráfico de drogas e também para afirmar que a população está mobilizada para defender o território, apesar de que essa cifra, Débora e Yuri, de mais de 8 milhões de venezuelanos seja bastante questionável num país de cerca de 28 milhões de pessoas e a gente sabe que não há tanto apoio para Nicolás Maduro, que não há 8 milhões de votos, não foram 8 milhões de votos no Nicolás Maduro nas últimas eleições.